numa reta final insana, a 36ª rodada da Série B termina com 1 ponto separando o segundo do sexto colocado, Fred. Que insanidade histórica a gente está acompanhando este ano na edição da Série B, companheiro. Celso, ainda no domingo, faltava justamente o jogo que a gente está vendo aqui nessa imagem, na foto, que era entre Chape e América na Arena Condá. Quando se formou esse desenho no domingo, eu fiz questão de ir no Twitter registrar esse um ponto separando segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocados, porque eu achei um recorte tão fora da realidade que eu fiz questão de ir no Twitter no domingo fazer esse Para registro. não correr o risco. Porque eu imaginava que seria desfeito nessa segunda-feira, quando a Chape recebeu o América Mineiro dentro de casa, tá? O América Mineiro jogando pela sua permanência, ainda corria risco, tá? Foi um resultado importantíssimo para o América, mas a Chape, basicamente, com essa vitória, encaminharia o seu acesso. E o jogo foi 1-0 América. Ou seja, eu poderia ter esperado, tá? Para trazer a tuitada e para registrar essa fotografia que a gente tá vendo aqui, Celso. Depois de uma Série B em que acompanhamos rodada a rodada, em que várias e várias edições desse raio-x focavam no ineditismo, no cenário absolutamente incomum, raro ou simplesmente inédito, como a definição da palavra pede. Mas teve algumas semanas, 2 ou 3 semanas atrás, eu até fiz aqui um comentário quase que iniciando a despedida do nosso raio-x em 2025. Porque tem uma hora que a matemática, que os quadros, que os slides que a gente traz, eles começam a parar de fazer o Né? diferencial. Conseguem parar de fazer diferença. Isso, Eles param de isso. fazer diferença porque, no final das contas, o quadro que mais importa é esse aqui. E a gente já vem trazendo esse quadro faltando 6, 7 jogos. Eu comecei a fazer um tom de despedida, achando que eu não traria mais A parte do recorte histórico. isso, que eu não puxaria mais do fundo da alma do nosso Power BI para trazer recorte. E aqui, Celso, eu trago do nosso Power BI algo que é, assim, é inacreditável. É inacreditável. Não é que tem um ponto separando o segundo do sexto. É que a média nesse momento do campeonato, repito, a média é de 8,2 8,2 pontos separando o segundo do sexto colocado. Só para explicar, historicamente, tá? No recorte aí do nosso Power BI, começa ali com 2006, nessa configuração de 20 clubes em pontos corridos. A média da diferença do segundo para o sexto colocado é de 8,2 pontos. agora a gente está tendo Um ponto, um tá? ponto. Aí você vai observando aqui, Meu ao longo amigo, dos que anos, em loucura, velho. 2020 eram 17 A em diferença 2020. máxima. O máximo que já se atingiu foi em 2020. O segundo lugar tinha 17 pontos à frente do Impressionante. sexto, tá? E agora a gente tem um ponto. Em 2023, chegou a ter 3 pontos, tá? Em 2018, 4. Em 2016, 5. E isso já era, assim, muito baixo. Uhum. Muito baixo. Um ponto é algo absolutamente Surreal. inusitado. Mas não para por aí, tá? Ah, Vou trazer agora a diferença do segundo para o sétimo, certo. que está em 2 pontos. Certo. Ou seja, Celso, está dentro de uma rodada. Está dentro de uma única rodada. A média histórica é de 9,6, entre 9 e 10 pontos. A diferença máxima é de 18, tá? Antes disso, o mínimo que a gente tinha era 4 pontos em 2023, em 2018. Então, assim, é mais um retrato dessa Série B que, desde muito tempo, se apresentou
completamente fora dos padrões, tá? Vamos para mais um ainda, tá? A gente tá só aqui na abertura desse programa trazendo recortes históricos Insanos. insanos, tá? Faltam palavras há muito tempo. Aqui, Celso, a gente tem embaixo a diferença do primeiro para o quinto, que é muito importante essa diferença. Uhum. Por quê? São 6 pontos, tá? Separando, é a menor diferença já registrada, Certo. tá? Do primeiro para o quinto. Mas ela traz junto com ela uma outra estatística muito significativa. Nunca na história, pode observar aqui, nunca na história a Série B chegou na 36ª rodada finalizada, faltando 2 jogos, sem que o seu líder estivesse classificado para a primeira divisão. Inacreditável. O Curitiba tem 64 pontos. É o pior líder de todos os tempos, tá? Em 2021 a gente tinha um líder com 66, em 2007 com 66. Nunca um líder teve sequer 65. O Curitiba tem 64 pontos, tá? 64 pontos. E está a 6 pontos, tá? Do quinto colocado, que ainda pode ultrapassá-lo por conta dos critérios de desempate. Seria até factível. A gente vai voltar para aquela tela inicial que a gente trouxe, não foi a única vez, é óbvio que a gente vai ter um detalhamento sobre ela. Mas o Curitiba, se perder os 2 jogos, óbvio que não vai perder, tá? Mas ele não está matematicamente. Isso nunca aconteceu, Celso. Fred, tava dando uma olhada aqui nesse gráfico e me chamou a atenção algo que eu até queria tirar essa dúvida com você aqui, sem a gente ter programado. Mas eu vejo que, com exceção aqui desse ano que a gente tem esses 18 pontos de separação, a gente já vê algum achatamento em relação à média histórica que vinha acontecendo. 8 pontos, 9 pontos, 8 pontos, 6 pontos. Lembro também que, quando o Santos participou da Série B, né, do ano passado, e que a gente o apontava como, de forma surpreendente, o time que não conseguiu descolar e que, Sim. por um bom tempo, era o pior líder Sim. da história da Série B. Então, minha pergunta para você é: a gente está vendo algum tipo de tendência, Fred, de achatamento Está, dos Celso. participantes? Está. Inclusive, em parte dos programas, quando a gente encontra um número muito lá no começo, a gente até já começou a desconsiderar, porque existe Uma uma, adaptação uma quase, né? cultura de disputa de campeonato. Isso, No exatamente. começo não existia, então você não tem as referências, você não tem uma condução de campeonato muito estratégica, você vai meio que no instinto, Jogo a jogo, os né? números ainda vão se formando, as metas, né, as projeções. Você ia pegar o que lá no começo? Campeonatos ingleses que tinham 20 clubes para você tentar fazer uma métrica. Agora já tem uma história própria. E essa história própria, de fato, ela vem se mostrando cada vez mais equilibrada nessa região ali do campeonato. Existem exceções absolutas, como esse ano você não ter sequer um time Uhum. classificado. Até o Santos, do ano passado, já tinha 8 pontos nesse momento. E, de fato, tanto o Santos quanto o Vitória foram líderes muito tímidos. Tá? O Vitória Isso. foi de ponta a ponta ali, mas foram times abaixo, né, dos 70 pontos, que é um marco para líderes. Né? Para minha explicação, Celso, ela parte do seguinte: o fim da cláusula paraquedas, tá? Que Tá. tinha uma proteção muito grande em alguns clubes quando caíam para segunda divisão. Eles tinham uma capacidade de Financeira, né? dominar completamente aquele campeonato. E desde o Cruzeiro, que é justamente o que criou os 18 pontos aqui, a gente nunca mais teve uma Série B dominada, né, por uma equipe. E eu não sei se a gente vai voltar a ver o Atlético Paranaense esse ano, que tinha todo o aporte financeiro, veio começar a garantir seu acesso agora. Tá? A gente teve uma Série B em que o Goiás foi o líder por mais tempo, depois alternando com o Curitiba, mas sempre numericamente muito abaixo. E eu acho que é sim uma tendência. Tá? Esse ano distorce, eleva demais esse quadro. Não acho que 2026, 2027 vai ser uma réplica de 2025. Acho que 2025 vai ser um ano que vai ficar marcado, tá? Como aquele 2012 ficou marcado pelo
71 que não subiu. Uhum. Esse ano vai ser marcado pela mais completa indefinição, tá? A ponto de que você tem o segundo colocado que pode terminar a próxima rodada. Não pode terminar em sétimo porque tem um confronto direto, mas pode terminar em sexto. É. Tá? É Insano. É insano, insano, é insano. insano. Muito bem. Então, isso aqui foi só o comecinho, tá? Desse nosso raio-x da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O nosso raio-x Bet Nacional. E, inclusive, Fred, eu preciso me apresentar. É verdade, é verdade. A parte aí da nossa audiência que consome principalmente os nossos raio-x da Série B, Sim. né? É uma audiência diferente que tem embarcado aqui no nosso canal. Então, pô, cada uma de vocês se sinta muito à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente vai sempre tentar tratar as coisas relacionadas ao futebol com essa seriedade, com senso de humor quando couber, sempre, mas sempre, sobretudo, com honestidade intelectual, tratando sempre com muita transparência. Então, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Celso Shigami, Fred Figueroa já A é turma já conhece. A turma do já raio, tá como diria cansado Cássio do Zirpoli. raio. Um abraço para a turma do raio. Mas vamos lá, Fred, a gente só começando aí Isso. a análise É, dessa Série B completamente maluca, velho. é. Completamente indefinida. Então, Celso, a gente vai passar agora por um resgate de dos jogos que determinaram esse achatamento final, digamos assim, tá? E vamos trazer esses jogos por blocos, Tá. tá? Os vencedores, os sobreviventes, Uhum. porque tivemos vitórias que basicamente encaminham acesso e vitórias que dão sobrevida, Uhum. tá? Tivemos um grande perdedor, mas podemos dizer que 2 ou 3 perdedores, tá? E um confronto direto que apenas manteve o quadro da sua indefinição, tá? E esse confronto direto até com polêmicas e que eu vou trazer um pouco do assunto aqui, tá? Então a gente começa com a volta do futebol paranaense, A tá? dupla O Curitiba Paraná e que não Atlético. esteve na Série A esse ano, É, uma lacuna histórica também. e que agora tudo indica que terá de novo os seus 2 principais clubes na Série A do ano que vem. O Curitiba, líder, com cara de líder, apesar de ter a menor pontuação da história, é um líder com cara de líder, tá? Que chegou na reta final com oscilações menores do que as do Goiás, tá? O Goiás é quase que um esporte de 2023. Se não subir, eu diria que ele é mais um derretimento maior do que aquele esporte de 2023, seria uma frustração maior. E hoje o Goiás é o sexto, então, e passou mais tempo na liderança do que o próprio Curitiba. Mas o Curitiba de Mozart é o time que realmente consolidou seu desenho de acesso há mais tempo. Nessa rodada, pegou o Lanterna, que era o Paysandu, fez um gol e a torcida do Paysandu comemorou o gol. Porque, de alguma forma, prejudicaria o Remo. Muito pouco, tá cá entre nós. Achei até exagerado esse comportamento da torcida do Paysandu, porque o Curitiba não é um adversário do Remo. O Curitiba vai subir, não vejo desenho para que o Curitiba não suba. E o Paysandu não teria muito como resistir, tá? Um jogo definido com 5 minutos. E o Curitiba chega a 64 pontos e agora precisa de um ponto para confirmar o acesso. Detalhe que no Atletiba, no Couto Pereira, a torcida do Curitiba gritou o Série B pro Atlético Paranaense e eu falei, talvez tenha sido cedo demais, Uhum. tá? Porque a tabela do Atlético Paranaense Permitia isso, né? permitia um último movimento de arrancada. E aqui está o Atlético Paranaense com novas sequências de vitórias, voltou a vencer jogos e tinha a melhor tabela. A gente antecipou isso aqui, tá? Foi sempre uma aposta, ou quase sempre. Em alguns momentos deixamos nos levar por interrogações, mas a reta final, no programa passado, eu já tinha apontado, né, que eu via uma tabela que abria demais a porta para Curitiba e Atlético Paranaense, 2 times que eu sempre acreditei, ou quase sempre,
E para Chapecoense, que essa história a gente fala daqui a pouco. Esse eu nunca apostei nenhum centavo e passou o campeonato inteiro provando que eu estava errado, tá? Eis que nessa rodada colocou uma nova interrogação aí, mas a gente chega nele daqui a pouco. Tinha tabela muito boa, como o Curitiba Mas como você tinha e falou, né, tem. no começo ali, né, o América é um time que, estava jogando ainda E é melhor. Eu falei aqui no programa, teve até um comentário do torcedor: "Ah, que piada dizer que o América é melhor do que a Chape". No papel é. E quando se é melhor no papel, é sempre perigoso, Uhum. tá? Quando se é melhor no papel, é sempre perigoso. Eu me lembro da Série B do ano passado, que eu merecia até um uma homenagem Uma no menção. Ceará, porque todo mundo dando o Ceará como sem chance de acesso. Eu olhei a tabela e disse: "Veja só, não é um absurdo, não é um absurdo". Inclusive eu falei isso enquanto torcedor do Sport, temendo a vaga do Sport, que chegou a Mas ser tá em risco. ultrapassado pelo Isso. Ceará, tá? O Sport ganha a posição do Ceará de novo na última rodada, porque o Ceará não vence o Guarani fora de casa. E esse foi o único resultado que não estava na minha conta, Exatamente. dos que eu listei, tá? E eu coloquei que o mais perigoso pro Ceará, dos que eu vi, eram 7 jogos que faltavam. Onde eu via mais risco era um joguinho contra o América Mineiro, que não queria nada, dentro do Castelão, tá? Porque o América, assim como esse ano, tinha futebol. Foi um jogo que ficou marcado por um descompasso de lística, digamos assim, que era Uhum. treinador do América e foi comemorar com a torcida do Ceará, né? É. Esse jogo até ficou marcado por isso, mas era um jogo que eu via risco, assim como eu via risco esse ano no no América. Quando você tem um América é chato, como o Atlético Goianiense é chato. São times que gastaram dinheiro nos seus elencos. Então ali, são capazes de receber um incentivo financeiro, são capazes de, jogando até de forma leve, se for o caso, complicar o jogo, tá? Como foi o caso do América Mineiro. E aqui, tá? A gente traz pra tela os sobreviventes. O Atlético Goianiense dificultou muito a vida do Criciúma no Heriberto Russo. Precisava demais vencer o Criciúma, tá? Eduardo Batista vivendo de novo o drama ali De novo, do quase, né? impressionante, velho, E impressionante, esse até pô. de lacerante, que ele tirou o time da vice-lanterna, levou pra liderança e parou. Pô, E, impressionante, veja pô. só, assisti o jogo inteiro, Celso. Assisti o jogo inteiro. É, mereceu vencer, mas não está jogando bem, tá? Não tem aquela capacidade de criar um volume, de envolver. Foi com muita dificuldade, tá? Foi assim, o time que precisa vencer de todo jeito, que é melhor, que tem uma campanha melhor, vai dar um jeito, a bola vai entrar em algum momento e entrou. Mudar de ares é algo que você já deve ter ouvido muitas vezes, né. Sim, sim. Talvez seja o caso de mudar de cores. É no que ele mudou de Meu área amigo, e levou as cores do Novo Horizontino, que também é, tem ele vive o mesmo drama, né? é. Agora, primeiro com o Lousa e agora com o Enderson, tá? Então, o Criciúma volta para o jogo e o Goiás, que foi quem abriu a rodada na sexta-feira, bateu o Cuiabá fora de casa e fica aí na estatística com o Carille surreal. O Carille assumiu o Goiás, perdeu os 2 jogos em casa e ganhou os 2 jogos fora. E assim vai empurrando a definição, tá? Para as 2 últimas rodadas. Muito bem. Aqui, os grandes perdedores da rodada. O maior Você de todos falou os que perdedores tinha um grande perdedor e talvez 2 ou 3. é. O grande perdedor é a Chape, já dito Uhum. aqui, tá? Para mim era basicamente o jogo do acesso e foi batida pelo América Mineiro dentro de casa, tá? O jogo que fechou a rodada. Detalhe, a gente tá fazendo esse raio-x aqui na noite, quase madrugada. A gente já não guardou para terça-feira, a gente já antecipou. Assistimos aqui o jogo e vimos essa vitória do América sobre a Chape, tá? Que mexeu muito agora. Eu daqui a pouco a gente vai, como a gente tá ainda no calor, eu nem me debrucei muito. Eu vou fazer isso aqui ao vivo, digamos Junto com assim. vocês. É. E o segundo perdedor, Celso, nem é o CRB, É tu. sou eu. Yes. Eu sabia, eu sabia. Eu concordo com você, velho. Veja Que só, meu é, amigo, que sofrimento, velho. temos no nosso público torcedores do CRB e tem um que é o principal, chamado Douglas. Um Douglas foi abraço, no Douglas. Twitter, reclamou de mim de casa que a gente não dava Moral. moral ao CRB, que o CRB tinha chance
e tinha desenho para chegar, e a gente jogou a luz pro CRB, mas eu sempre dizia, sabe por que eu não acredito, Douglas? Porque todas as decisões que o CRB teve no seu estádio, no Rei Pelé, todas as decisões, ele falhou. Farrapo. Contra times nos confrontos diretos ou contra times que ele tinha a obrigação de vencer, como era o caso do Operário. Falhou, falhou e falhou. E falhou mais uma vez. E o CRB falhou de novo, Douglas. E por que eu sou o perdedor? Quem tem memória boa, no programa passado, viu que eu abri a Bet Nacional Isso. e comecei a montar possibilidades e fui me empolgando. Porque desde então, e até algumas pessoas me agradeceram por isso, me saltou aos olhos o Goiás está pagando 3,50 contra o Cuiabá fora de casa. Cuiabá acabado no campeonato. Quando eu vi essa odd, eu percebi É uma algo. odd de oportunidade. Eu percebi algo que de vez em quando acontece. Que é, quem está acompanhando tão de perto quanto eu acompanhei essa Série B, a gente aqui nesse trabalho, às vezes tem uma visão melhor do que a visão fria das inteligências artificiais e humanas que se somam para definir as odds de um jogo. Esse jogo estava claramente mal calculado, mal previsto. Tinha um erro ali de leitura. O Goiás era o favorito para o jogo, mesmo sendo fora de casa. O Cuiabá acabou no campeonato. Aí você tem que observar mudanças. Afundou o Cuiabá. E eu fui fazendo composições. A partir dessa oportunidade. Exatamente. Aí, né? Dois jogos me marcaram. Essa oportunidade do Goiás e a certeza do Atlético Paranaense vencer o Volta Redonda, que eu tinha certeza absoluta. Tá? Comecei a montar apostas a partir daí na Bet Nacional. E eu sou culpado também, porque quando eu faço esse tipo de aposta, eu costumo fazer elas por blocadas, etapas, né? blocadas. Então, eu reservei um valor, vou dizer aqui abertamente, eu reservei R$300 para essas apostas. Tá? Eu ia fazer uma sequência de apostas cuja principal envolvia 5 jogos. O Goiás vencer o Cuiabá, que foi o primeiro. ponto de O Atlético partida, Paranaense venceu o Volta Redonda. O Criciúma venceu o Atlético uma Goianiense. grande tendência. O Curitiba venceu o Paysandu, que eu também via como certeza. Certo. E o CRB venceu o Operário. Eu tinha medo, alguma dúvida, de 3 jogos. Desse Goiás, porque era uma grande oportunidade, porque estava 3,50. Curitiba era 1,50, Atlético Paranaense 1,40. Mas esse Goiás também não vem bem, podia ser. E tinha um temor grande no CRB e algum no Criciúma, porque também não vem prevalecendo. Então a aposta segura aí era uma dupla Atlético Paranaense e Goiás. E Curitiba. Ah, tal, do Curitiba. Era mais segura. Mas, como eu gosto de esperar o primeiro resultado e ir fazendo, eu fiz o seguinte, eu disse, para não perder, eu vou fazer só. Eu lembro que eu tinha reservado 300. Coloquei 50 no Goiás. Certo. Só no Goiás. E na mesma noite, coloquei 100 nesses 5 jogos, que dava uma odd de 25-1. Tá? 25-1. Esse CRB ficou com um homem a mais. Aos 10 do segundo tempo, o jogo estava 1-1. Esse time me empatou em 2-2. Tomou um gol. Eu tive a chance de tirar. Faltava ainda o jogo do Curitiba. Eu tive a chance de tirar com R$800 quando teve o jogador expulso e não tirei. Quando tu mandou o xizinho vermelho, Fred. Machucou. Eu me senti ofendido. Agora, eu não tive prejuízo nenhum na rodada porque aquele jogo do Goiás me protegeu. Né? Uhum. Agora, faltou eu seguir, depois do jogo do Goiás, faltou eu seguir o que lembra que eu tinha reservado 150? Isso. Quer dizer, 300 e ainda tinha mais 150, que era para fazer as outras combinações. Uma sem o Criciúma, uma sem o CRB, uma só os 2 clubes do Paraná. Uhum. Eu tinha uma série de outras apostas para fazer. Mas o cara acorda no sábado, vai pra praia. Por isso que a gente sempre diz aqui, Celso. Aposta. Quem quer viver de aposta, mexer no orçamento, tem que ser profissional. Tem que viver, tem que estudar, tem que acordar. Quem não pode acordar e ir pra praia, por exemplo. Quem não é como a gente, tem que tratar como entretenimento. Isso. Pô, eu podia ter botado 100 e ganhado 2.500. Se eu perdesse esse 100, ia mudar minha vida? Não, esse 100 estava na conta,
Uhum. do que eu perderia. Tá? Isso. Detalhe, mesmo não tendo tido nenhum prejuízo, no domingo à noite, eu ia pedir um sushizinho E aí? e aí comi pão doce. Ficou- Mesmo não tendo tido prejuízo, eu fiquei tão abatido pelo empate do CRB que eu não pedi sushi. É, Abri mão do é. sushi. E me arretei e tomei logo a injeção de Monjaro pra comer menos essa semana. Depois de umas 4 semanas, tô de novo envenenado. Tô envenenado de novo. O copo tá vazio, ó, nem Coca-Cola tem. Ô, velho. Mas o Mas, mas- CRB, mas eu considero agora. Agora eu concordo com você. Você é o grande perdedor eu da sou grande. Mas não, a Chape é a mais do que Chape. eu. É a Chape, Fred. segundo eu. Terceiro, CRB, que agora Douglas. Acabou, tá? Acabou pra tu. CRB que vai disputar pela. Tem o nome, né? Ele tem o nome da. É naming rights, pô. O CRB é naming rights da Série B. Pela Série B, né? Já vai ali, né? enésima vez a Série B, tá? Agora, Celso, falando sério já de novo, teve um jogo que a gente apresenta aqui como indefinidos, que foi o único confronto direto, né? Uhum. Novo Horizontino e Remo, que eu acho que o Novo Horizontino sai perdedor também, tá? Com esse empate. Seria o terceiro. Seria o terceiro. Porque é o time que tá a 2 pontos. É o que descolou. Veja que loucura. Ele descolou. Tá a Descolou 2 pontos do 2 segundo. pontos. Do vice. Do vice. Tá? Ainda, descolou, ainda tem chance de título, né? Mas por tudo que aconteceu na rodada, se o Novo Horizontino ganha esse jogo, Ah, tava muito bem Armado. posicionado, tá? Porque deixaria o Remo pra trás e se colocaria. Detalhe, começou o jogo ganhando. Começou o jogo ganhando. E o mesmo jogador que abre o placar é expulso logo depois. E aí o Novo Horizontino atravessa o jogo inteiro com homem a menos. Resiste o quanto pode, mas acaba sofrendo o gol de empate. O que levou Anderson Moreira a cumprir como. Existe um checklist de conduções de Anderson Moreira no campeonato. Faltava no Novo Horizontino a entrevista colocando a culpa nos outros. E aí veio essa entrevista em que ele sugere que há uma grande vontade do mundo do futebol, cita jornalistas, não sei se foi, acho que não foi a gente, não é possível que Anderson, depois de 2023, ter guardado. dê 5 minutos de audiência pra gente. Ou então, pegou raiva e assiste mesmo. Levou pro coração. Mas, já foi dito aqui algumas vezes que a gente torce pro Remo um pouco. Ou muito. Eu sempre falei aqui que, pô, na visão do meu time, eu sou esporte, a primeira coisa que deveria acontecer são os clubes de maior poder financeiro subirem. Uhum. Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, os times que têm mais recursos para a Série B, para tirá-los da Série B do ano que vem. E eu conto Resumindo, deixando um caminho mais fácil. tirar os times que têm mais dinheiro. Isso. Luciano chegou aqui e falou. Exato. São times que jogam 60, 70, 80 milhões Isso. tá? De orçamento. E é o caso do Sport, é o caso do Vitória, ele vai cair, se cair, é o caso do Fortaleza, que pode cair. Tá? Na verdade, o vai cair mais pro Fortaleza e o pode cair mais pro Vitória. Mas eu tava aqui assistindo Atlético Paranaense e Remo, ou seja, eu era obrigado a torcer pro Atlético Paranaense e comemorei os gols do Remo no instinto, velho. É. Porra, a história é muito bonita. Pô, nossa geração viu o Remo jogar Série A nos anos 90, pô. É uma super torcida. Há, de fato, uma mobilização. E aí, Anderson reclamou dos jornalistas. Como ele não tem, acho que uma imprensa muito ampla em Novo Horizonte, que normalmente ele rivaliza com a imprensa local. Dessa vez ele resolveu trazer a imprensa como grande culpada de um complô imaginário para beneficiar o Remo e disse que o árbitro acabou sendo contaminado por essa atmosfera. e a expulsão que foi justa, ele trata como absurda, comprometeu o jogo dele, comprometeu. Mas, pelo amor, mesmo Será que que fosse vai injusta a ter- expulsão, não é possível que o árbitro disse assim, poxa, tem os jornalistas do Brasil, os torcedores dos outros times do Brasil, todos querem o Remo na Série A. Pelo amor de Deus, né? Será que vai ter aquela entrevista em que ele diz que o trabalho dele era para ter terminado? Não, porque como começou mais não, né? recente, trocou no meio, Entendi. acho que não, tá? Mas ele tá no jogo, Celso. Ele tá no jogo, tá? Como eu falei, a gente ia voltar pra tela, Inicial aqui. que é a tela que no final das contas Importa.
importa, tá, Celso? Curitiba, 64 pontos, 18 vitórias, 15 gols de saldo. Por que ainda não subiu, tá? Tá a 6 pontos do Criciúma. Mas se o Criciúma ganha os 2 jogos, empata em número de vitórias e Exato, obrigatoriamente, se o Curitiba perde os 2 e ele ganha os isso. 2, Vai obrigatoriamente passar. passaria no saldo, tá? E o próprio Goiás, o Goiás não passaria no saldo, tá? Mas o Criciúma sim. Então ainda É, existe um risco mínimo aqui. A gente não vai trazer atualização do FMG, porque o FMG, os matemáticos lá dormem cedo. isso. Eles só É porque atualizam. eles trabalham de manhã para fazer as contas. Então, eles só atualizam no outro dia de manhã. Então, e a gente tá gravando esse raio-x dessa vez antes. Né? Tá. Inclusive, eu ouvi dizer que a equipe lá, né, do Instituto de Estatística, do Centro de Estatísticas da UFMG, acompanha o nosso programa Isso. para calcular. Perfeito. Né? Não Por é, isso que colocaram 100% do esporte. largou. É perfeito, Fred. Porque o Isso esporte é não a está prova. 100%. Os caras são matemáticos. Exato. O esporte não está 100%. Os caras ligaram, foda-se. Não é Largaram. 100%. Tá acompanhando a gente aqui. É. Assim, eu vou fazer conta pra essa merda. Eu abri o 2 de novo e já. Meteu 100%, meu irmão. Eu vou acordar. Eu gosto de acordar tarde, os caras acordam tarde. Então, aqui, Curitiba, 64 pontos, tá, Celso? Obviamente que vai subir. Joga contra o Atlético em casa, no Couto Certo. Pereira, e vai fazer a festa, tá? O Amazonas, que tá basicamente rebaixado, tá? A gente nem citou, ia deixar até pra citar no final, mas eu acabei trazendo aqui. Essa rodada rebaixou o Volta Redonda, tá? O Botafogo venceu o Amazonas e com isso Volta Redonda se junta ao Paysandu. Paysandu e Volta Redonda rebaixadas. O Amazonas também será rebaixado. E aí, meu amigo, Atlético, Ferroviária e Botafogo vão disputar aí ponto a ponto Facão. também, né? Um ponto separando eles aí. Essa última vaga fugir dessa última vaga para a Série C do ano que vem. Mas enfim, o Curitiba tem o Atlético e o Amazonas, 2 jogos fáceis, então vai não só confirmar o acesso, como também confirmar o título, tá? Que será confirmado com essa festa no Couto Pereira, nesse jogo contra o Atlético. É para isso que esse jogo existe. O Curitiba não vai me inventar de frustrar essa festa, tá? Até porque a gente já viu o que acontece quando se É. frustra a turma lá, né? A gente desce para o Atlético Paranaense, Celso, que assumiu a vice-liderança do campeonato. E aqui a gente tem um certo risco, tá? Tá. Olha, o Atlético Paranaense vai pegar a Ferroviária. Time que luta pela permanência. Ferroviária é o 17º, tem 40 pontos, tá? E precisa desse resultado. Ou seja, é um jogo lá na Fonte Luminosa absolutamente vivo dentro do campeonato. Uhum. Esse não é um jogo contra um time de meio de tabela. Seria muito melhor para o Atlético Paranaense pegar um Atlético Goianiense, um Cuiabá. Vila Nova. Aqui não é jogo ganho. Porque é o jogo da vida da Ferroviária de Araraquara. É o último jogo que ela tem em casa. Agora, a diferença técnica É um abismo, né? é um abismo, tá? Ou seja, é um jogo muito interessante para o cenário de apostas, por exemplo. Tá? Eu vou refazer, vou voltar pro jogo na próxima rodada. E certamente aqui, porque existe dificuldade, mas existe qualidade técnica. Existe imposição técnica. E posição técnica. Então, o Atlético Paranaense não pode se dar o luxo de não vencer esse jogo. O empate não é suficiente, tá? O empate não é suficiente pelo risco que o resto da tabela traz. E aí, uma última rodada contra o América Mineiro, na Arena da Baixada. Pelo crime. Público total, eu não vejo também muito como o Atlético Paranaense perder, não, tá? Então, sigo apostando muito no Atlético Paranaense como dono de mais uma vaga. E a partir daí, Briga de foice. Remo, Celso, 59 pontos. O empate foi positivo contra o Novo Horizontino, tá? Mesmo tendo um homem a mais por tanto tempo, Empata flertou muito, com a né? vitória, tá? Mas foi positivo. E ficou muito melhor com a derrota da Chape, nessa segunda-feira, que não estava na minha conta. Eu tive no último debate que a gente fez com o Cássio aqui, tá? Eu coloquei o Remo
Para mim, a disputa maior seria Remo e Criciúma pela última vaga, com a Chape sendo quase que dona de uma vaga. Agora mexeu demais Uhum. nesse cenário. Foi muito bom para a Chape Porque Volta vai Redonda pegar o ser Volta. rebaixado hoje. Exato. Vai pegar o Volta Foi Redonda morto. muito bom para a Chape. Ou seja, a gente tem uma tendência que a Chape vá a 61, Certo. tá? Tendência, porque o Volta Redonda morto, mas vai ter dinheiro aí. Vai ter mala certo? voando. Então, vai para 61. Aqui, o Remo pega o Avaí na ressacada. Aí o Avaí já é um pouco, Celso, do desenho do América Da Mineiro. Marola. É marola, mas é capaz. Não é Uhum. aquele time fraco. Tá vivendo um momento até melhor. Perdeu do Vila Nova, mas tá vivendo um momento melhor no campeonato. É um time que, movido por um aspecto financeiro, é capaz de reagir. Você tem o Goiás fora, que pode Se investir interessar, nesse né? jogo, tá? É um jogo de estádio vazio, ótimo. Mas, tecnicamente, é capaz de haver um enfrentamento ao Remo nesse jogo, por isso que é perigoso, tá? Eu acho que se o Remo ganha aqui, o Remo subiu. Aí sim. Se o Remo Mas é ganha aqui, o muito Remo subiu. perigoso, pô. Mas é um jogo muito E perigoso, depois tá? tem esse confronto direto É, aí, né? exatamente. Eu vou ficar até pela. Essa série B é tão difícil de jogo em jogo que eu de rodar. Não dá pra ir de par, não. Tem que ir de rodada em rodada. Vamos, vamos. Criciúma e Botafogo. Pesado, tá? Porque lembra o jogo entre Ferroviária e, e Atlético Paranaense? É o jogo do Fico. Né? É o jogo do Botafogo tentar sua permanência. E aqui já não tem essa imposição técnica, Celso. Tá? Aqui o Criciúma já não é tão melhor do que o Botafogo pra eu achar que ele vence o Botafogo de todo jeito, Na camisa, na dentro de imposição casa, tá? técnica, né? Tem um ponto que pode acabar ajudando o Criciúma, que é a necessidade absoluta do outro lado. Uhum. O empate não basta ao Botafogo. Eduardo Batista teria que trabalhar muito isso. Entender que chegar pro seu time e dizer, olha, nós precisamos. Mas eles Nós não precisam podemos mais. sair daqui com esse empate, de jeito nenhum. Mas eles precisam tanto quanto e jogam em casa. Ou seja, para eles é a grande oportunidade. Tá? E Eduardo gosta de jogar assim, É, né? é exatamente por isso que eu tô dizendo. Eu sei que em algum momento o Criciúma vai ter que ir pro desespero total, mas eu controlaria esse momento de desespero. Eu tentaria fazer do Criciúma um time frio. Uhum. Olhe, Celso, que na rodada passada eu até comentei com o Cássio. Me chamou a atenção como alguns times tiveram comportamentos frios dentro da partida e o Criciúma foi um, com empate fora de casa, tá? Contra time da parte de baixo da classificação. Que acho que foi contra a própria Ferroviária. E me chamou a atenção o Criciúma trabalhando ponto, assim. Não era hora de estar trabalhando ponto. Então, aqui não pode trabalhar ponto de jeito algum. 59 não vai para lugar algum. Mas, tá? Tem que saber que do outro lado é rebaixamento, a torcida vai estar presente, a pressão é maior para resolver o jogo, tá? Vamos para um confronto direto, Goiás e Novo Horizontino. Jogo absolutamente aberto, né? Que define aí a vida de um deles, ou dos dois, se morrerem abraçados, tá? Tabelinha do Goiás, né, É. velho? E o CRB entrou aqui pela cota, porque ainda tem chance matemática, tá? Enfrenta o Vila Nova em casa. Tende a ganhar. Não aposte R$ 1 nisso, tá? Não aposte R$ 1 nisso. E tende a ganhar. E aí, Celso? Não, como eu falei, não dá pra gente ficar fazendo conjectura de 2 rodadas nessa Série B. É. O X da questão é saber como chegam Goiás e Remo para esse último jogo. Tá? Verdade, é verdade. Na minha visão de lógica, a gente vai ter Curitiba 67, Atlético Paranaense 62, tá? Chapecoense 61. Remo, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino, eu não tenho como prever, tá? Eu não tenho como prever. Mas vamos lá que o Remo bate esse Avaí e faz 62, tá? Eu acho que o Goiás bate esse Novo Horizontino. No final das contas, eu acho que vai dar Goiás aqui e faz 61. Olha o
tamanho confusão do jogo, tá? jogo Olha gigante. o tamanho do jogo. Não, quando você falou lá em cima, eu E já por tava... aí vai ter um outro problema, Celso, que é saber. Porque o Remo joga pelo empate, sim e não. Uhum. Depende de como for Botafogo e Criciúma, tá? Se o Criciúma vencer o Botafogo, o Remo não tem um empate contra o Goiás, porque o Criciúma pega o Cuiabá morto na última rodada, É. tá? Então, esse é o cenário que tá na mesa, Celso. E eu queria fechar o programa com uma crítica. Eu ia perguntar isso, Fred. É sobre o horário, né? É, com uma crítica. Claro que a última rodada, todos os jogos envolvidos são simultâneos. Uhum. A gente tá falando aqui na segunda-feira ainda. Pode ser que a CBF mude. Tem Certo. tempo para mudar. Mas eu faria com que esses jogos aqui. O CRB talvez não. O Curitiba não, porque é isolado, tá? Uhum. Mas Atlético Paranaense e Ferroviária, Remo e Avaí, Chape e Volta Redonda, Criciúma e Botafogo, Goiás e Novo Horizontino, tá? Esses 5 jogos Mesmo teriam horário. que ser no mesmo horário, tá? E estão marcados para o mesmo horário. No sábado, Curitiba, Atlético Paranaense, Remo, CRB e Volta Redonda, tá? Com todos para o mesmo horário no sábado. No mesmo horário. Ou seja, há um cuidado. Mas deixaram Goiás e Novo Horizontino e Criciúma e Botafogo para o domingo, tá? Além de Ferroviária e Atlético Paranaense. Interfere, né, Fred? Interfere com você em Criaram campo, 2 né? blocos É. simultâneos, tá? O bloco Curitiba não precisava, então Chape, Avaí e Remo, Chape e Volta Redonda e Goiás e Novo Horizontino. O Não, bloco do sábado. desculpa. Na verdade, só Avaí e Remo e Chape e Volta Redonda, que o outro é o Curitiba, tá? Isso. Que E no alguns... domingo, Goiás e Novo Horizontino, Criciúma e Botafogo e Atlético Separaram em Paranaense. 2 blocos mesmo. Separar em 2 2 blocos. jogos e 3 jogos. Ok, menos mal do que ser cada um em um horário, mas eu acho que já era o caso de todos De esses blocar, jogos né? simultâneos, tá? Já era o caso de todos esses jogos simultâneos. Não sei se o fator Disney, né, que é quem transmite os jogos no PPV esse ano, se tem capacidade de tantos jogos ao mesmo tempo, mas deveria acontecer, tá? Na última rodada, obviamente será. Obviamente sempre foi e continuará Então tem sendo. que ter, né? Dá-se o jeito na última É. rodada, mas porque às vezes, Celso, acontece de não terem tantos, não precisa ser os 10, né? Um Uhum. não vale nada, aí você bloca o rebaixamento, se der para fazer, às vezes dá, às vezes não dá. Mas, por exemplo, já dá para ver aqui, Celso, que na última rodada nenhum dos times de cima pega envolvidos pelo rebaixamento, porque o Só... Amazonas deve cair antes. tá. Né? Envolvido pelo rebaixamento hoje em dia seria Ferroviária. Ferroviária, Atlético, Botafogo, tá? E em menor escala. Vila já escapou, Já né? escapou. Em menor escala, me fugiu aqui, eu vou ver a classificação aqui que eu te digo. Operário, em menor escala, que também não tá na lista. É. Ou seja, eles vão conseguir na última rodada separar luta pelo rebaixamento no horário e luta pelo acesso no outro. Deve dar uns 4 e 6 aí, pelo menos. Mas eu faria nessa, tá, Celso? Eu acho que já daria para reorganizar e fazer nessa rodada, porque tá muito no detalhe. Porque o que é que me incomoda? Me incomoda Goiás e Novo Horizontino terem a vantagem de já saber quanto foi o jogo do Remo, Isso. tá? Isso. Porque se o Remo não vence, por O exemplo, empate é um bom resultado. não é um bom, mas é resultado. Não, em algum momento do jogo, os 2 times podem dar uma desligada de motor e dar uma segurada. Veja só. É isso. De uma forma extrema, é isso. Tipo, é o Goiás perder um jogador e aceitar o empate. Isso. Tem que ser mais extremo. Por isso que eu tô dizendo, não é exatamente, opa, tá bom, não, mas é o extremo. Perdi um jogador, meu irmão, veja só. Permitir com que o contexto do jogo eu vou deixar para torne o decidir lá empate em Belém. interessante. Porque ele faz assim, o Remo perdeu, foi para 59, eu empatando aqui, eu ultrapasso ele e eu tenho empate em Belém. Isso. Exato. Eu tenho empate em Belém. Exato. O Remo empatou. Porra, beleza, eu vou decidir em Belém, melhor do que decidir com um homem a menos aqui. Exato. Nesse tipo de escolha não é para ter. Isso. Não é para ter, Isso. tá? Por isso que eu tentaria fazer um esforço para
padronizar esses jogos aí, colocar todos eles no mesmo horário, tá? E a Disney dá um jeito. Vamos ver se a turma acompanha a gente também. Pois bem, Fred, dessa forma a gente vai chegando ao fim, tá? De mais um raio-x aqui da Série B, dessa vez relativa à antepenúltima rodada da segundona. E você já sabe, fique ligado, velho. Não tá faltando programa aqui sendo liberado diariamente para você. Uma Então, indústria, uma indústria. meu amigo, aqui é linha de produção. Henry Ford ficaria ficaria orgulhoso, colocar dessa forma. Inveja não ia ter, né? Mas orgulhoso, o homem ficaria. Mas é isso. Então, se você está curtindo o nosso conteúdo, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum programa. E se puder, velho, compartilhe o conteúdo aqui com alguém que você acha que também pode gostar aqui que a gente está produzindo. Valeu, Fred. Valeu, João. Forte abraço a todos e a todas. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.